Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livro do Sol Negro e também professora do Método de Integração. E hoje nós vamos abordar O Último Jedi, de 2017. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, pessoal. Olá, Cris. Olá a todos. Estamos de volta. Uma breve paradinha, que não foi tão breve assim, devido a muitos compromissos, mudança de casa. E vocês estão vendo até que tem um painel novo atrás de mim, né? Mudou um pouquinho. Antes estava com um painel que era uma mandala tibetana. Agora estamos com um quadro egípcio atrás, que uma outra hora eu explico direitinho para vocês tudo que é, mas de cara aparece aí a Maat, que é a que está mais em ângulo de visão, a Isis no meio, o Ra e sua esposa. Então uma outra hora eu explico, mas o Ra, o Ré, tem muito a ver com esse filme que nós vamos falar hoje, que é tão incrível, que é o Último Jedi, Star Wars, o Último Jedi. Então vamos lá, Cris, é com você. Bom, eu vou então abordar aqui o resumo extraído do site Encontros e Despedidas de Lucas Salgado. Bom, após encontrar um mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da força a partir dos ensinamentos do Mestre Jedi. Paralelamente, o primeiro império, de Kylo Ren, se reorganiza para enfrentar a Aliança Rebelde. Lançado aí há 2 anos, Star Wars, O Despertar da Força, reacendeu a chama de Guerra nas Estrelas, tendo como principal foco o sentimento nostálgico com relação à trilogia original, investindo na participação do trio principal, que é Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill, e abusando das semelhanças com a trama do episódio 4, Uma Nova Esperança. Empolgante e divertido, o longa de 2015 pecava justamente por essa falta aí de originalidade, sendo quase que uma refilmagem do filme que deu início à saga. Agora, pessoal, 2 anos depois da chegada de Star Wars, O Último Jedi, que não deixa de lado o sentimento nostálgico, mas que oferece uma trama aí muito interessante do ponto de vista narrativo, a semelhança sim com o Império Contra-Ataca, mas longe aí de ser uma cópia também. O filme tem início com a Primeira Ordem numa posição de superioridade, embora tenha tido sua base destruída no anterior. Com uma maior presença do líder supremo, Snoke, eles tentam acabar com os últimos resquícios da Aliança Rebelde que fogem pelo espaço. Ao mesmo tempo, Rey segue na linha tentando convencer Luke Skywalker a liderar o contra-ataque da República, se tornando ícone da rebelião. Ele, no entanto, não se mostra interessado em lutar e tampouco quer treinar a jovem, vendo nela uma ameaça semelhante à de Kylo Ren, seu ex-pupilo que o traiu. O filme divide bem as 2 linhas de ação. Por mais que a forte presença em cima de Hamill seja evidente, o último núcleo também é essencialmente Star Wars, com estratégias de combate, tentativas de invasão, exploração de planetas exóticos e muito mais. O The Last Jedi, no original, oferece uma tempestade de emoções aos fãs da franquia, tanto dentro da história, que é participações de Luke e referências originais, quanto fora. É impossível aí não se emocionar toda vez que Carrie Fisher aparece. Falando em Carrie, o filme aumenta a participação do general Leia e gera uma série de questões sobre o futuro, uma vez que a ideia era que ela assumisse uma posição central no episódio 9. Rian Johnson foi o responsável por assumir o comando do novo filme, um desafio após o bom trabalho de J.J. Abrams, sem precisar ser igual ao Império Contra-Ataca. Os Últimos Jedi muda o jogo, da mesma forma que o filme citado fez com o original, abrindo um leque aí de possibilidades. Destaca-se ainda o desenvolvimento de personagens principal, Kyle, Rey, Poe e Finn. E a Rose, vivida por Kelly Mary Tran, que é o destaque dentre os novos personagens, enquanto de Jota, Benício del Toro e Holdo, Laura Dern possui breves, mas importantes participações. Star Wars, O Último Jedi não é um filme perfeito, mas oferece
um ótimo entretenimento e apresenta personagens apaixonantes. E mais uma vez sem Carrie Fisher e Mark Hamill, que infelizmente jamais estarão juntos em outros sets de filmagens. Bom, agora, Maria, segue as perguntas aí que eu quero saber. Um Jedi existe? Jedi com engramas emocionais. Não, um Jedi não desistiria. Então essa é a parte que eu não gostei do filme, porque descaracterizou completamente o Luke Skywalker. É um Luke Skywalker do calibre que estava nos episódios, acho que é 4, 5 e 6, né? Se eu não estou enganado, não teria de forma nenhuma desistido, caído, né? Naquela, ó, pobrezinho de mim, ó, quanta dor, ó, meu Deus, que medo, né? Um homem que estava desenvolvido no nível dele, supostamente. Então, o que eu não gostei é isso. Acho que muita gente não gostou desse Luke Skywalker do filme. Até o próprio Mark Hamill, que é o ator, também não gostou. Mas ele teve que fazer o que mandaram, né? Esse Jedi cheio de mimimi, eu não gostei. Eu gosto mais de ver um Jedi do calibre dele, corajoso, algo tipo alguém capaz de enfrentar as coisas da forma como elas são, facear o mundo. Você pode até se, digamos, compadecer, sentir alguma dor, mas nunca um Jedi daquele nível teria desistido da vida e deixado sua irmã se fritando, a princesa Leia ali se fritando, General Leia se fritando na briga lá com a Primeira Ordem, né? Sozinha, sem ninguém para ajudar. Isso foi feio. Mas vamos lá. Um Jedi pode ser burilado a partir da pedra bruta ou nascer pronto? As duas coisas. Um Jedi nasce Jedi. Quando a pessoa já está pronta, já tem um nível de consciência alto, ela já nasce dessa forma, que é o caso da Rey. Então o nome dela não é à toa, né? O nome dela é Rey, que eu acho que puxaram de várias formas. Uma é para Cobra Rey, o nível de ascensão da consciência, a serpente, a cobra, que se pensa sempre, né? Que estava usado nas imagens e nas figuras faraônicas. A cobra ligada na sua estrutura da coluna com a visão da ascensão da consciência da Terra para a consciência superior. Essa é a Rey. E esse nome Rey tem a ver com a cobra rei. Essa é a minha opinião. E não só Rei, Ra, Ré. Não é à toa que esse quadro está aí atrás, né? Que é o Deus Sol. O Supremo Deus Sol. E esse Deus Sol é o que reina em Rei. Ela então é a Sol por si só. Ela já é a consciência desperta por si só. E nesse filme Yoda, muito simpaticamente, diz isso para o Luke Skywalker. Ela já está pronta. Ela não precisa de mestre. Ela já sabe. Ela já intui. A coisa brota dela naturalmente. Então isso é uma verdade. A outra verdade também é que também um Jedi pode ser burilado da pedra bruta, desde que esteja em condições de. Por vezes, essa chama precisa de uma ignição para despertar a consciência. Então, um processo de treinamento, de desenvolvimento pessoal, pode sim desenvolver um Jedi, ou seja, um ser desperto, capaz de lidar com a vida e consigo mesmo em pleno equilíbrio, sabendo que está consciente, sabendo que é responsável não apenas por si mesmo, mas por uma ordem, por uma harmonia no universo. E isso é o que eu chamo de nível de ética. Além do seu poder pessoal, é o nível de ética alto que é desenvolvido para que ele esteja sempre na luz e não nas trevas. É isso aí. A visão original de George Lucas dava a entender a herança da força através do sangreal, uma linhagem sanguínea, e ainda isso cai por terra. Haria alguma semelhança aí com a história real? Excelente pergunta, Cris. Então, assim, a visão original era aquela questão da herança sanguínea. Sim, era uma espécie de fagulha especial, de um poder divino que era levado através da família. Os Skywalker dizia que a força era forte dos Skywalker, não negava que tinha outros também.
mas a força era forte na linhagem dos Skywalker, né? Só que neste filme eles fizeram uma correção de rota aí, dizendo que a força deixava a Rey aquela dúvida se era a filha de Luke Skywalker, se era a filha de Leia e Han Solo, se era a filha de algum ramo da família Skywalker. Isso tudo vai por terra, ela era a filha de ninguém e ela desenvolveu isso por si mesma. E isso é uma visão mais correta, porque dentro da, digamos, da humanidade como está hoje, não existe mais diferença. Existiu num passado da humanidade onde essa fagulha foi colocada em certas linhagens quando o homem foi criado. Eu vou contar isso melhor na Verdadeira História da Humanidade, que é um curso que eu vou preparar nesse começo de 2018, talvez para ser liberado lá para março, talvez abril de 2018. Então, é um curso que vai me dar bastante trabalho. Espero que lá para março a gente já comece as chamadas e eu vou explicar isso melhor. Então, essa mesma história mítica ou real foi utilizada em Star Wars e é utilizada num processo de manipulação dentro da história da humanidade. Então, esse sangreal, que é o sangue real, foi utilizado por reis, dizendo que eram de uma linhagem divina, desde a China antiga até os que manipulam a história da humanidade hoje, que se mantém ainda casando entre famílias e mantendo um certo poder entre famílias que são o que eu chamo de donos do mundo, né, que se dizem descendentes daqueles que originaram a humanidade. Então, isso é uma longa história, mas é isso que quer dizer, tá? Então, uma semelhança com a história real mas eu só vou contar isso mais pra frente para vocês, para não ficarem com a cabeça confusa. Mas o importante é que saber que isso hoje não tem mais nada a ver e qualquer um de nós tem a chama, a fagulha pronta para virar uma chama e acender a sua consciência. Vamos lá, Cris. Kylo Ren, Ben Solo, Han Solo, tem algo esotérico e mítico escondido nesses nomes? Então, uma análise bem simples assim é Ren, Ren, Ra, Ré. Então, novamente, a ideia do demiurgo. Então, o deus solar que se põe à escuridão. Então, ao caminho da escuridão que pode ascender ou o caminho do início da ascensão que pode descender. Então, o Kylo Ren tem o sol dentro dele, tem o Ra-Ré dentro dele, mas ele tende a ser o demiurgo, o opositor do sol, que é, então, a Rey, né, que ela é a cobra rei. Ela já ascendeu, com ela não tem mais volta, embora as polaridades estejam presentes nos dois, a consciência dela já tomou uma decisão para o lado do sol, enquanto que a consciência dele ficou na dúvida até que tomou uma decisão completa para o lado do sol negro, para o lado da dupla mistura entre sol e trevas, e ele se tornou então um ser mais da escuridão, dentro do lado inconsciente que toma conta da consciência, digamos assim. E o Han Solo é uma coisa interessante, Solo sozinho, e Han tem a ver também com o som, Ré, né? Não pode se negar esse som, mas Han em si é o nome da dinastia chinesa, de mais ou menos 200 a.C., e que deu origem à maior parte da população da China hoje. Interessante, eles devem ter tirado alguma coisa de correlação com os chineses, e aí a gente leva a história da humanidade, da origem do homem, do Homo sapiens, novamente ligada a um passado ligado à China também. E isso eu vou contar para vocês nesse curso novo, A Verdadeira História da Humanidade. Então, esse Han pode ter sido ao acaso, simplesmente porque soava bem, ou então eles trouxeram essa ideia da dinastia chinesa de Han, ou então eles trouxeram a ideia do som novamente, porque Ren, Rei, Han está sempre presente, levando a ideia dos deuses solares egípcios, só para levar algum mítico filosófico por trás, né? Pode ser que tenha mais coisas, com certeza.
É com você, Cris. Dualidade, a escolha entre o bem e o mal. Isto está determinado ao nascer? Existe a escolha? Sempre tem as duas coisas juntas. Sempre tem o tema. Quando você nasce, tem um tema. Tem aquela coisa da teia tecida pelas irmãs Nornes, ou que teciam a teia do destino, irmãos Parcas, dependendo são nórdicos ou mais gregos, né? Tem até um termo romano também para elas. Elas tinham vários nomes. São as 3 irmãs que tecem o tecido do tempo e espaço aonde vai correr a sua história. Então, elas determinavam a história, no caso para os nórdicos, a visão nórdica das irmãs Nornes, era a visão de que elas teciam o destino até do próprio Odin e do Thor. Então elas tinham poder até sobre os deuses, porque esses deuses são deuses encarnados, são deuses demiurgos, são deuses manifestados aqui, abaixo do pleroma, abaixo do nível da consciência total. Eles já tinham então um próprio destino, algo a cumprir, algo a realizar. Portanto, estavam nas mãos das teias do destino, nas mãos das irmãs Nornes. Então, quando alguém encaderna, como eu costumo dizer nessa realidade, tem o seu destino mais ou menos ditado, só que você tem um grau de liberdade sobre limites e regras. Esse seu tema, você vai ter que vir a cumprir. Esse seu tema é o seu objetivo. Esse seu tema é o objetivo do seu eu superior, que joga esse tema para si mesmo, experienciar sobre um determinado ângulo. Daí a sua persona tem um determinado ângulo, mas você tem liberdade sobre limites e regras que é dentro desse jogo. Então, obviamente, a dualidade está dentro disso, porque sem ela não existe o jogo. Não existe jogo sem adversários, né? Sem a tua turma versus a turma dos outros. Por isso que é fundamental que isso exista, isso está pré-determinado, mas é dado a você a decisão de que lado do jogo você vai jogar. Você vai jogar mais para o lado dos adversários, que vão virar os seus, digamos, colegas, ou você vai se manter no time onde você foi colocado previamente. Essa é a questão do Jedi. O Jedi é colocado ali com um alto nível de poder, a força brota nele e surge o desafio, que é o desafio do deserto, tal qual aconteceu para Jesus, né? Aquele desafio aonde ele tem que escolher quem é ele. E aquilo que estiver mais forte dentro dele, ou que o chamar mais intencionalmente dentro da experiência que ele deseja ter, é o que vai ser manifestado. Então, as duas coisas sempre estão em nós, mas existe um destino colocado para você e um grau de liberdade que é você que escolhe. Note isso, é a sua responsabilidade. É com você, Cris. Quando Kylie Ren finalmente termina a sua escolha e de seguidor servo se torna o principal artífice do lado negro, havia realmente dúvida nele? Na minha opinião, Kylo Ren sempre soube quem ele era, o que ele queria fazer. A dúvida dele bateu mais forte em como fazer, porque é isso que o Luke Skywalker sentiu sobre ele. Como fazer, na verdade, era assim, ele queria uma dupla, ele queria fazer isso com alguém. Por isso ele acabou se submetendo, né, a um líder que era um supressor, opressor demasiado, ele não gostou. E no final, quando ele encontrou a Rey, ele viu que seria a outra metade, né, da moeda dele, a outra face da moeda, que ele poderia utilizar, manipular e ser poderoso. Ele sente uma falta de poder. Ele não tem dúvida quanto a se dedicar ao lado negro da força. O que ele tem dúvida é dele mesmo. Ele tem dúvida se ele é capaz sozinho. Então ele está sempre buscando um parceiro. Ele se sente fraco. O poder dele existe, mas existe uma dúvida muito grande que o derrota. É isso que o faz oscilar. Eu não vejo que haja bondade em Kylo Ren. Existe sim uma dúvida quanto a ele ser capaz. Coisa que, no caso da Rey, quando o ser
solar já está ciente de si mesmo, você não vê a dúvida nela. Você vê uma pesquisa dela quanto ao que eu sou como um todo, mas não uma dúvida quanto à decisão se ela serve o lado negro ou não. É muito interessante ver o ser que já está desperto e o ser que está experienciando a realidade na fisicalidade e a consciência da polaridade, e isso o atrai ainda, o jogo da negatividade o atrai. Por isso que Kylo Ren é muito inferior a Rey, que Rey já despertou, Kylo Ren não. Se eles não estragarem isso nos próximos episódios, se mantiverem esse padrão, será um desenvolvimento psicológico muito grande entre os personagens, mostrando exatamente esse caminho. Mas se seguir um pouco mais o padrão deste novo filme, eu acho que eles podem estragar isso, porque eles estão simplesmente querendo vender mais cenas engraçadas e quebrar padrões rígidos de algo que já pode ser esperado e te dar certas surpresas, mesmo ao preço de descaracterizar personagens e descaracterizar aquilo que provavelmente aconteceria no desenvolvimento de um ser dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Kylo Ren e Rey estavam emaranhados mentalmente. Isso é possível? Por quê? Totalmente possível. No filme coloca que o líder Snoke fez isso, embaralhou, emaranhou as duas mentes. Eu não sei não, porque no final das contas eles são duas faces de uma mesma moeda. Cada vez que o demiurgo se manifesta, a consciência crística se manifesta junto. Não existe demiurgo sem consciência do despertar búdica, crística, como você queira chamar. Não existe o demiurgo sem o seu oposto, não existe o oposto dessa consciência totalmente desperta sem o seu demiurgo, sem o seu opositor, sem a sua polaridade inversa. Então, como eles são apresentados como polaridades inversas, embora em certos pontos haja um vesicapice entre eles, há uma certa harmonização de pequenas partes entre eles, a polaridade deles é presente, portanto, não tem como eles não se atraírem e não tem como eles entrarem em um combate, tanto para o desenvolvimento do negativo, do Dark Side, que é o Kylo Ren, quanto para o desenvolvimento da Rey. Como é que a Rey vai se desenvolver se ela não tiver um grande opositor? Um faz um serviço para o outro. Um é fundamental para o outro. Por isso que eles têm que estar emaranhados. Por isso que muitas vezes na nossa vida encontramos pessoas que são horríveis para nós, que nos fazem coisas tenebrosas, que temos embates horrorosos, mas são as que mais podem nos ajudar. E essas pessoas muitas vezes são aquilo que se chamam de almas gêmeas, como eu já falei em um webinário sobre almas gêmeas, que vem até da mesma alma superior, que se fraciona em polaridades e vem para te ajudar nesse processo. É como um sacrifício daquele que se inverte da luz para as trevas, para ajudar aquele que verdadeiramente está manifesto na luz para se desenvolver ainda mais, para ancorar maiores níveis de frequência. É mais ou menos a ideia de Lúcifer, que se sacrificou, inserindo-se na realidade da fisicalidade, como se fosse a polaridade negativa, mas carregando o maior nível de luz, invertendo essa luz para a polaridade física, porque através desse sacrifício é possível criar esse jogo que nós estamos falando. Portanto, o sacrifício é daquele que carrega grande luz. Por isso, Ren, Re, Kylo Ren, Re, Ra, que se sacrifica e se inverte para que Rey, Cobra Rei, acenda na sua consciência total e seja aquilo que ela está fadada a ser. Bonito isso. Vamos lá, Cris, é com você. Maria, na saga existe um herói literalmente rebelde, Dameron, interpretado por Oscar Isaac. Por que ele é mal visto, ou pelo menos parcialmente mal visto e até contido? Embora no jogo
ou nos jogos, sempre alguém se destaca e acaba estando na posição certa para fazer o gol. Esse tipo de pessoa tem que ter digamos, um índice maior de vontade, entusiasmo e saber que é possível, né? Então esse atacante, centroavante, sei lá, que sai correndo com a bola, passa por todo mundo e faz o gol sozinho, sem jogar a bola para os outros ficam lá, joga a bola para mim, joga a bola para mim, ele não joga, ele insiste. E pode ser que ele realmente ganhe o jogo dessa forma, ou pode ser que ele deixe de fazer o jogo ser ganho, porque o colega dele estava lá, bem na ponta do gol, e ele quis ir sozinho e não passou a bola. Se tivesse passado a bola e ele não tivesse errado, o outro teria feito o gol e teriam ganhado o jogo. Então essa questão do o que eu devo fazer quando eu sinto o ímpeto, a possibilidade, vejo o amplo jogo na minha frente, devo ir sozinho ou devo ir com o grupo? Então, existe esse dilema no filme. O Paul Dameron é fantástico, diria que tem uma equivalência um pouco com o Luke Skywalker. Ele tem a força dentro dele pelas coisas que ele faz, não no filme oficialmente, mas se vê que ele tem uma força incrível, ele consegue fazer coisas que só o Luke fazia, a capacidade dele pilotando naves, ele consegue aprontar de uma maneira tão incrível. Então esse rapaz tem a força, maneira de dizer, só que ele não consegue jogar o jogo com os outros, ele não consegue entrar na turma. Leia Skywalker, ela é quem ela é porque ela sabe, e é um general tão importante, além de princesa que ela foi no passado, não sei se continua mais com isso, agora não chamam mais ela de general. Ela é o que ela é devido ao fato de saber fazer a turma jogar o jogo com ela. Os rebeldes ganham porque ela junta todos e unidos se tornam mais fortes. Ela faz aquilo que eu chamo de sinergia quântica. Então o que acontece com o Paul é que aquele que joga sozinho não está entendendo o poder do todo. Embora às vezes, sozinho, dê certo e realmente o jogo possa ser ganho, se juntando ao todo com esse poder pessoal tão grande, esse entusiasmo tão grande, essa capacidade tão grande que ele tem, se juntando ao todo, fazendo uma harmonização com esse todo, entendendo esse todo e sabendo que às vezes você tem que segurar o seu ímpeto para que o todo seja maior, é sempre o certo. E é o que o filme mostra, é o que a própria Leia mostra para ele. Então isso é bonito. Na vida as pessoas não olham para o outro, na vida as pessoas, até em empresas, não fazem times. É difícil conseguir um time. Mesmo um bom líder tem dificuldades de colocar todo mundo no time, porque as pessoas olham para elas, querem aparecer sozinhas, querem jogar o jogo sozinhas, querem uma posição sozinhas, não sabem se enturmar e não entendem que o poder do todo é maior do que o poder de um só. E isso só acontece quando o ser está realmente mais desperto. O nível do despertar leva a você respeitar e considerar o todo e olhar para o grupo com uma força muito maior. Essa é uma diferença entre o ego, que te dá um impulso, não quer dizer que o Paul Dameron está errado, etc. Quer dizer que ele tem um poder que, se ele souber articular, vai dar mais certo. Então, a força é maior quando está em conjunto. É isso que ele precisa aprender. E nós, junto com ele. Com você, Cris. Maria, já que eu falei que tem coisa lá no filme que me lembrava a Terra, no filme existe um grupo de superelite que vende armas tanto para os rebeldes como para o outro lado escuro, a intitulada Primeira Ordem. Aliás, interessante esse nome também, né, Maria? A Primeira Ordem tem tudo a ver com uma nova ordem mundial.
Então, aí eles jogam bem a história dos casares, né? Que eu vou contar para vocês isso na verdadeira história da humanidade, desse curso que eu vou preparar a partir do comecinho do ano. E aquelas famílias, os donos do mundo, né? Os banqueiros, que não têm pátria. Eles não têm pátria. Eles podem ter nascido em um país, mas eles não têm pátria no seu coração. Eles são capazes de destruir o seu próprio país. Supostamente aqueles que chamam de próprio povo utilizam bandeiras, articulam bandeiras religiosas, bandeiras regionais, bandeiras de mentiras e falácias, para utilizar sempre o jogo, que é fazendo uma informação, contra-informação e desinformação, criando sempre articulações como um terceiro. Quando dois brigam, procure um terceiro. Isso está presente desde o surgimento da história da humanidade verdadeira e não aquela que te conta nos livros de histórias. Quando dois brigam, procure um terceiro. E nessa história atual, sempre estão esses terceiros que não têm pátria, que não se importam em matar de um lado ou do outro, que vendem para um, vendem para o outro, manipulam a um, manipulam a outro, fazem com que dois briguem e ficam por trás vendendo armas para os dois, remédios para os dois e por aí vai. Então, é uma realidade tão grande que 99% das pessoas que assistiram esse filme, pelo menos com as quais eu conversei, ninguém se deu conta que foi colocado ali uma grande verdade. É com você, Cris. Porque Kylo Ren tinha que matar Han Solo. Essa parte é do filme anterior, O Despertar da Força. Essa parte foi triste, né? Não teve quem não desse. Foi ruim. De fato. Tem essa. Matar o Han Solo, pra mim, é quase pulei da cadeira. No pescoço do Kylo Ren, com certeza. Ele acreditava que, através disso, o tornaria mais mal. E, na verdade, torna, porque gera o que se chama de atos encobertos. Por que é um ato encoberto? Porque a pessoa faz uma coisa que ela sabe que está errado. E daí para frente, ela fará mais e mais atos errados do gênero para justificar-se certa em algo que ela sabe que está errado. É tipo a história que eu já contei isso, do homem que trai a esposa, uma esposa muito boa, que cuida dos filhos, que cuida dele. Ele não tem que falar daquela esposa, ela é amorosa, carinhosa, faz de tudo, uma pessoa incrível, cuida até da família dele, estou contando até um caso extremo. Mesmo assim, ele vai e atrai. Quando ele chega em casa, ele tem que justificar o ato dele, o ato encoberto. O que ele faz? Ele chega em casa achando um problema onde não tem. Então, se eu brinco sempre que a mulherada hoje já não usa mais bob, mas ele chega em casa, coitada, além de cuidar dos filhos, fazer janta, cuidar da casa, cuidar da mãe dele que tá doente, ela se arrumou, mas não conseguiu tirar os bobs do cabelo para que ele a visse bonita quando ele chegou. Ele chega em casa, ela tava de bob, ele olha para ela e vê aquilo como um horror. E então ele acha uma forma, uma justificativa para justificar os seus atos, olhando para os bobs dela, dizendo que ela é uma coisa horrorosa. Chega em casa e encontra a mulher de bob. Estou dizendo uma história bem ridícula, mas é assim que ocorrem justificativas para atos encobertos. Então, ele pega e cada vez que ele for traí-la, ele lembra que ele tem uma mulher em casa que usa bob e ele acha isso horrível. Então, exemplo. Ou então porque ela está 5 quilos ou 10 quilos acima do peso de uma modelo da televisão, então ele pega e justifica traí-la porque ela está 5, 10 quilos acima do peso da modelo da televisão. Então, ato encoberto é uma justificativa. Quanto mais ele faz aquilo que está errado, como ele quase matou a Leia, né? Quanto mais ele fizer coisas que ele sabe que está errado, mais ele se tornará negativo, mais ele vai se afundar, porque os atos encobertos só afundam a pessoa mais e mais para o poço. E no caso, ele quer o poço. Por isso ele procura atos encobertos. É com você, Cris. Maria, adorei a participação do Yoda, dando um recado para os fãs
destruindo o cânone do passado e falando sobre o quanto o fracasso ensina. Pois é, esse foi fofinho. Meio ridículo sob certo aspecto, porque de novo eles colocaram Luke Skywalker meio ridículo, meio piradinho da cabeça, meio perdidão. Não combina com o Luke Skywalker. Ficou engraçado, mas não combina. Não gostei, de novo, né? Mas a participação do Yoda com o Luke ficou engraçado, então deu pra rir e tal. Essa história de que você não precisa se prender a padrões pré-concebidos. Você precisa sim da informação. O conhecimento é fundamental, mas chega a certos momentos em que aquele conhecimento que vem de um passado não mais serve, porque são novas realidades, é uma nova época, novas pessoas, um novo mundo. Então esse padrão do antigo, os Jedi da forma como eles eram, não mais funcionariam. Era necessário novos Jedi. E essa esperança fica na Rey, porque ela já nasceu pronta, ela já nasceu com a consciência, ela já nasceu com a capacidade. Então aquele padrão dos Jedi antigos já não mais seria adequado para este novo mundo, para estes novos Jedi potenciais que poderiam ser novamente criados e desenvolvidos. Então a graça é essa. Às vezes, tudo aquilo que se aprendeu deve ser jogado fora. E o que fica é uma consciência. E é essa consciência que agora trará uma nova época, um novo mundo e a nova capacidade para novas pessoas. É isso que ele quis dizer. Maria, como bem resume a Rose, no momento que ela salva o Finn, não vamos ganhar atacando quem odiamos, mas sim salvando quem amamos. Essa Rose é uma fofinha, muito linda. Ela realmente encantou, um personagem lindo no filme. Chato no começo, mas depois ficou engraçado e no final ela é lindinha. Então, é poética essa coisa, né? Não vamos ganhar atacando quem odiamos, mas sim salvando quem amamos. São duas coisas para ser discutidas aqui. Sim, temos que salvar quem amamos. Não exatamente atacar quem odiamos, mas não podemos deixar aquilo que se considera o maior dano para o maior número de pessoas em benefício de alguns continuar fazendo o que eles estão fazendo. Porque a definição entre bem e mal eu já dei várias vezes e continuo dizendo. Qual é o bem e qual é o mal? No mundo de polaridades, onde o bem e o mal tem um ponto onde se encontram e fica difícil definir o que é o bem e o que é o mal. Então, o bem e o mal não têm polaridades tão distintas. Eles devem ser definidos em bem é o maior benefício para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns. Nunca vai dar certo 100%. E o que é o mal? O maior prejuízo, dano para o maior número de pessoas, em benefício de alguns. Então, a gente não pode deixar que o mal se manifeste o tempo todo. Ele deve ser contido. Uma maneira de conter é sempre amando e fazendo o correto. Mas não adianta só enfiar a cabeça dentro do buraco, igual aquela pantomima a respeito do avestruz, porque nunca foi bem dessa forma, e achar que você não vai ser comido. Enfiar a cabeça dentro do buraco, não estou vendo o leão que vai me comer. O leão tá ali, vai te comer. Então, já que o leão tá ali, não enfia a cabeça no buraco, faça algo. Né? Então, a humanidade deve amar, deve fazer tudo isso, respeitar o próximo, pariri, parará. Mas o mal deve ser contido. Não é atacando, é fazendo ações aonde ele perde a sua força. Não devemos confundir amar com não fazer nada. Este é o meu recado. Pois é, talvez o que mais chame a atenção dos fãs de Star Wars, que estão acostumando com a narrativa clássica dos outros filmes, seja a linha normalmente tênue que separa o bem e o mal, e por isso afirmo que esse é o capítulo mais diferente aí da franquia. É verdade. Eu vou até ler o textinho aqui. Em diversos momentos desse filme, você se encontra questionando lealdades
ou surpreso com certas atitudes inesperadas, tanto de vilões quanto de mocinhos. O tempo todo você pode se surpreender com as atitudes dos personagens, que se distanciam muito do tradicional maniqueísmo, bem e mal, preto e branco, da trilogia original, ou mesmo dos episódios 1, 2 e 3, mesmo levando em conta que neles existem mudanças de lado, ou pelo menos a tentação em fazer isso. A diferença é que em O Último Jedi, tudo é muito mais sutil, mais humano, mais propenso a falhas, mais tons de cinza, né? Não é só preto e branco, e sim tons de cinza, mais propenso a falha, até aquilo que não seria bem a falhar, que é o caso do Luke que eu falei, né? E, portanto, considera-se no filme algo mais realista. Discutível, mas é válida essa consideração. Nenhuma outra parte da franquia deixa o espectador tão confuso, no melhor dos sentidos, quanto esse episódio 8. Além disso, O Último Jedi é definitivamente um filme muito mais engraçado do que qualquer outro da franquia, ou pelo menos que tirou gargalhadas dos espectadores mais facilmente e com mais frequência. Isso é típico da Disney, né, pessoal? Então é assim, a Disney quer personagens fofinhos, coloca uns bichinhos peludinhos lá, que são bonitinhos para vender os ursinhos, os bichinhos lá, uma mistura de passarinho com sei lá o que é aquilo. Então eles fazem animaizinhos para vender, esse negócio da piadinha o público gosta. Então descaracterizou-se um pouco Star Wars, mesmo que tenha tido, na verdade, grandes partes divertidas. Han Solo e Chewbacca não pode deixar de achar que foi muito engraçado, né? Teve várias partes engraçadas, até com aqueles bichinhos lá, que é do Império Contra-Ataque, são os Ewoks, que é aqueles ursinhos peludinhos, né? E em Um Retorno de Jedi, um pouco dessa intenção original da franquia. Ela retorna, que é para divertir, mesmo que descaracterize personagens. Mas, no final do balanço da força, nós podemos ver que o filme é interessantíssimo, vale a pena ver e tem muitos questionamentos, principalmente para mim ficou claro que nós não podemos deixar de ser um pouco Leia Skywalker e nos colocarmos na procura dos semelhantes para fazermos uma força de resistência sem atacar, mas sim impedindo que aquilo que é a polaridade negativa se manifeste à vontade. Então, aqueles que são semelhantes e vibram na mesma razão têm que se unir e fazer algo a respeito, tá? Então, vamos nos unir e fazer algo a respeito. Além de amar, temos que fazer. Nós temos que ser e fazer para ver uma nova realidade. Então, um abração para vocês, pessoal. E eu espero que agora, eu não sei se vai dar tempo antes do ano novo, mais um programa. Farei o possível, mas logo no comecinho do ano novo, nós vamos ter mais um programa Despertos. Eu vou falar sobre a viagem do Egito, aqui com a Cris Pascal, tá bom? Então, se eu não falar mais com vocês através do programa Despertos, fica aqui o meu feliz ano novo para todos vocês. E vamos continuar juntos em 2018, mais unidos do que nunca e mais conscientes. Além disso, vamos fazer algo a respeito. Abração para vocês e até mais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, uma honra estar esse ano todo com vocês, com Maria Cepereda, né? Que divide todo esse conhecimento amorosamente conosco. Gratidão a vocês. Feliz ano novo, Maria! Que venha 2018 com todas as bênçãos de Júpiter. Até o próximo Despertar.